Olá de novo, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Na unidade 3, nós vimos três coisas que eu quero revisar com vocês antes de começar a unidade 4. A primeira coisa que nós vimos foram as regras do Sheva. Em primeiro lugar, o Sheva é sempre mudo se ele for antecedido por uma vogal curta. Mas também existem outros casos. O Sheva inicial, por exemplo, sempre será vocal. No caso de dois Shevas contíguos, o primeiro sempre será mudo e o segundo sempre será vocal, certo? Também o Sheva final sempre será mudo. E um Sheva debaixo do Dagesh forte é um Sheva vocal. Então, lembrando disso, lembrando também das regras do Dagesh, lembrando que o Dagesh sempre será forte quando a letra com o Dagesh não é uma letra Begat Kefat, mas quando a letra for uma letra Begat Kefat, o Dagesh inicial sempre será Lene. E também o Dagesh sempre será forte se ele é antecedido por uma vogal. Agora, se o Dagesh é antecedido por um som consonantal, ele será Lene. Lembre-se disso e lembre-se também das preferências silábicas das vogais. Lembre-se dessa tabela e também que as vogais reduzidas e o Sheva preferem sílabas abertas e propretônicas. Agora, quando nós vimos as preferências silábicas, vimos isso com o Melech, né? Por exemplo, a palavra que tem duas vogais curtas e a sílaba tônica é a primeira sílaba, que é uma sílaba aberta, certo? E tônica, então a vogal curta, no Melech, aqui. E também as outras regras aqui. Vemos as vogais reduzidas e o Sheva sempre preferem sílabas abertas e propretônicas, como aqui no Da de Devarim. Já nesta aula, nesta unidade, nós veremos como a vocalização muda com o acréscimo de certos prefixos. Então, na unidade 4 nós veremos quatro coisas distintas. Em primeiro lugar, o artigo definido. Isso se encontra na gramática de Futato, capítulo 5, da seção 6 a 9. Aí estão as páginas. A conjunção Vav, também na gramática de Futato, no capítulo 9. Veremos também o objeto direto, Futato, capítulo 7, só duas seções pequenas. E as preposições, que também estão na gramática de Futato, no capítulo 9. Agora, lembrem-se, leiam tudo isso antes de começar essa unidade, porque ao ler você vai ter pelo menos uma introdução à matéria que nós vamos estudar, tá bom? Basicamente, a unidade 4, então, será uma unidade sobre prefixos. No português, os prefixos são semânticos. O que significa isso? Significa que eles mudam o sentido da palavra. Por exemplo, o prefixo auto. O prefixo auto no português significa próprio. Então eu posso falar autobiografia. A biografia própria de quem escreveu, certo? Ou posso falar automóvel. Então, auto é próprio, fala de um ser, uma coisa que é própria a um ser. Um outro exemplo seria amphi. Amphi significa ambivalência. Agora, é interessante que amphi é um prefixo grego, ambi é um prefixo latim, e os dois significam a mesma coisa. Mas continuando aqui, amphi, então, nós vemos, por exemplo, na palavra anfíbio. E por quê? Ambivalente, porque ele pode ser um animal que vive na terra, um animal que vive na água. Anfíbio. Também anfiteatro. Por quê? O anfiteatro era um lugar onde as pessoas podiam sentar dos dois lados do teatro. Não era somente na frente, mas o anfiteatro era um lugar ambivalente no que dizia aos assentos. Então, o que eu quero ver com vocês é que os prefixos no português mudam o sentido da palavra, eles são semânticos. Já na língua hebraica, eles não são tão semânticos quanto são mais sintáticos. O que significa isso? Significa que no hebraico, os prefixos têm funções que mudam ou que mostram as correlações da língua. Então, por exemplo, nós veremos mais tarde isso. Verbos são prefixados e o prefixo muda o verbo no hebraico. Também, o artigo definido, este aqui, é o re, patar e o dagesh forte. O artigo definido é um prefixo. Um outro prefixo é a conjunção. A conjunção principal do hebraico é o vav. E o vav é um prefixo. Vav mais um sheva. E veremos também as três preposições mais comuns no hebraico são ka, ba e la.
cabala. Tá bom? Mas é isso que nós vamos estudar na unidade 4. Comecem a pensar já em prefixos não como prefixos semânticos, mas prefixos sintáticos, em outras palavras, que mudam a relação de uma palavra com outra palavra no texto. O artigo definido, a conjunção, as preposições, todos têm relações sintáticas e não semânticas, como no português. Tá bom? Mas por esta aula só, na próxima nós vamos ver o vocabulário e depois continuaremos estudando o artigo definido, a conjunção VAV, as preposições e também o objeto direto. Tá bom? Shalom!